Se ele falasse que ia pregar, eu já ia descer. Amém, igreja? Abra sua Bíblia rapidamente comigo. Na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Prometo que eu vou ser breve, que eu creio que Deus já fez muita coisa que Ele queria fazer aqui hoje. Hebreus 12, 1, acharam aí? Se não, o telão está à disposição. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Continua falando e fazendo aquilo que o Senhor deseja nessa noite, por meu intermédio e por intermédio dos meus irmãos, via o teu Espírito Santo. Te engrandecemos, te agradecemos, te bendizemos, em teu nome, amém. Irmãos, o Senhor tem falado comigo desde terça-feira. Eu continuo naquela, quem já viu minhas últimas mensagens, o Senhor ainda continua falando comigo sobre crer e confiar. Crer é uma coisa, confiar é outra. Crer, muitos creem. Confiar, que é entregar a vida, se dispor, se desprender, é outra coisa totalmente diferente. E é isso que o Senhor quer de nós. E aqui o autor, ele fala assim, visto que vocês estão tão rodeados de testemunhas, livrem-se. Ele pede para se livrar de duas coisas: do peso que está nos fazendo andar devagar ou vagarosamente, e do pecado. E ele fala assim, e corramos, ou seja, acelerar a velocidade, acelerar o passo, com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantendo o olhar firme em Jesus, porque Ele é o aperfeiçoador da nossa fé, e por causa da alegria que o esperava, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor tem ministrado no meu coração sobre desprendimento, da gente se desprender, porque aqui o autor, ele fala assim, não é só se livrar do pecado, que já é difícil, que já é incômodo, que já trava, que já traz muito problema, e muita vagarosidade para a nossa vida espiritual. Ele está falando para se desprender de tudo aquilo que é peso. Ele não está falando de coisas ilícitas. Tudo que te deixa pesado. Imagina você ir para uma corrida, correr com um cara, o cara está de shorts, tênis e regata, e você está de jeans, camisa social e mochila. Por mais que você corra muito bem, meu irmão, dificilmente, se vocês tiverem o corpo parecido, o treino parecido, o peso parecido, dificilmente você vai conseguir chegar na frente dele. Por quê? Porque ele está correndo sem peso, livre. E o Senhor tem chamado a igreja para andar dessa forma esses dias. O Senhor ministrou muito meu coração sobre desprendimento em todos os sentidos da palavra. Muitas vezes a gente é preso em coisas materiais, a gente é preso em opiniões, a gente é preso no nosso eu,
A gente pode ficar preso de tanta forma, irmão, e isso nos deixa vagaroso nessa corrida que nos foi proposta, que é caminhar com Cristo. E eu quero bem rapidamente dividir com vocês aqui, porque eu até anotei aqui, na nossa lógica, a gente diz, segure para não perder. O reino ensina, confia e entrega. A nossa lógica diz, se eu soltar eu fico sem. Deus diz, se você me tiver, você nunca estará sem. Ou seja, que o Senhor, se é que eu posso usar essa palavra, me perdoa, Senhor. Ele é o nosso guarda-volume. Porque tudo aquilo que a gente precisa está nele. Por isso que ele diz, eu sou o que sou. Eu vou em nome de quem? Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Então tudo que você precisa já está em mim. Você não precisa carregar nada. E muitas vezes, irmãos, a gente fica preso em tanta coisa. Preso em situações do passado, preso em traumas. Preso em mesas que já era para a gente ter se levantado. Preso em situações, pessoas, preso no dinheiro, preso na carreira, preso de tudo quanto é forma. O Senhor Jesus falou assim, que se a gente não abandonasse até a família e colocasse Ele em primeiro lugar, nós não éramos dignos dEle. Não que Ele deseja que a gente abandone a família, mas Ele está falando de prioridade, Ele está falando larga o peso. Por isso lá em Mateus capítulo 11, Ele vai falar assim, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trarei descanso para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está falando de peso, para te aliviar, para você poder caminhar. Mas a gente está preso em tanta coisa, irmão. Tanta coisa nos prende, tanta coisa ainda nos fere, tanta coisa ainda nos rouba o coração e a mente, tanta coisa ainda nos distrai, tanta coisa ainda nos paralisa. Medos, inseguranças, medo. Eu falei aqui outro dia, eu tinha um costume de, sempre quando eu ia orar pelo alimento, eu falava assim, Senhor Deus, obrigado por esse alimento na mesa. Purifica, santifica, abençoa, e que nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. Era uma oração corriqueira. Aí um dia o Senhor falou para mim, toda vez que você fala que nunca nos falte, pinta uma incerteza na sua confiança, na sua convicção. Não é errado, irmão, mas o Senhor falou isso comigo. E eu parei de falar que nunca nos falte. Que nunca falte o alimento. Por quê? Porque dá uma impressão que aquele que cuida das nossas vidas não vai nos sustentar. Em Mateus capítulo 6 ele fala assim, observe os pássaros. Olha para eles, vê se eles têm preocupação. Contudo, vosso Pai cuida deles. Dá almoço, dá janta, às vezes dá café da tarde. Entende? É a diferença. Eu volto naquela questão do confiar e crer. O Senhor quer que a gente confie nele. Porque como eu disse, crê, até o diabo crê e treme. Então eu quero dar alguns exemplos que o Senhor colocou no meu espírito. O primeiro exemplo é o jovem rico. Não precisa abrir, se puder pôr no telão para mim, só para ser rápido. Quem está lá, Cauãzão, manda ver, meu filho. Marcos capítulo 10 e o verso 20. Você conhece a história, mas eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Marcos 10, 20 diz assim, o homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Verso 21, presta atenção. Com amor, repita comigo por favor, com amor, obrigado. Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu.
Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Quantos conhecem a história? Levanta a mão, por favor. Só para eu não ter que explicar. Então eu não preciso explicar. Irmão, o que você acha que Jesus estava querendo desse moço? Um atestado de pobreza. Ó, vende tudo, aí você vai ficar pobre, aí pobre você pode vir me seguir. Era isso que ele queria. Ele queria um atestado de liberdade. Por quê? Porque ele estava preso. Tanto é que ele foi embora triste. Porque se ele fosse pelo menos pensar naquilo que o Senhor falou para ele, tipo assim, poxa, eu vou para casa, vou refletir sobre essa mensagem que eu recebi e vou ver o que eu faço a partir dela. Não, ele já foi embora triste, porque no coração dele, ele decidiu que ele não ia entregar. Ou seja, a segurança estava nos bens, não no Cristo. A segurança estava no que ele possuía. Então, irmão, desculpa, mas para ele não adiantava cumprir toda a outra parte. Ah, eu faço isso desde criança. Jesus falou, te falta uma coisa. Então, irmão, não adianta a gente cumprir muitas coisas se o nosso apego não tiver no Senhor Jesus. Se a nossa confiança, nossa convicção, quem nós somos de verdade, não estiver no Senhor Jesus. Jesus não queria aquele cara pobre, irmão. Jesus fez isso porque queria livrar ele do medo que ele tinha de ficar sem as coisas. Deus estava querendo curar ele de um medo. E ainda o Senhor falou assim, você não vai ficar na mão não, você vai ter um tesouro no céu. Ele não ia ficar de mão vazia não, irmão. Mas o Senhor viu que ele estava preso e aquele homem foi embora triste. Eu já falei que ele podia ter sido um dos 12. Ou sei lá, já pensou Judas morresse e falou assim, ó, chama o irmão que está caminhando com a gente lá, porque tinha que ser quem tinha visto Jesus, né? O critério da escolha, quem tinha visto, quem tinha ouvido, quem tinha sido testemunha dele. Talvez pudesse ser o jovem rico. Talvez a história dele pudesse estar lá em Atos. Mas porque a confiança dele estava nos bens e ele não se desprendia. Ficou paralisado, foi embora triste. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Segundo exemplo. 1 Reis, capítulo 17, o verso 12. Primeira Reis 17, 12, está na mão? Tá. O meu está meio diferente aqui. Ah não, tá certo, perdão. Diz assim, mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha, que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, repita comigo, não medo, obrigado. Faça o que acabou de dizer, mas faça primeiro um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Você sabe o contexto, Elias tinha profetizado que não ia chover. Não tinha chuva, acabou afetando a lavoura, o alimento. E a situação estava terrível. Deus manda Elias, fala que uma viúva ia cuidar dele. Ele encontra com a viúva. Você conhece a história? Estou adiantando. Ele encontra com a viúva fala assim para ele, ó, o negócio é o seguinte, você está me pedindo aí, mas eu não tenho nem sequer um pedaço de pão. Eu estava indo pegar uns gravetos, eu vou fazer a minha
última refeição. Última refeição. Eu e meu filho, depois disso, com certeza a gente vai morrer, porque não tem de onde tirar mais. Aí o profeta fala assim para ela: boa, mas faz primeiro para mim. Irmão, sincero e honestamente, você acha que Deus, na pessoa do profeta, estava interessado, você conhecendo o caráter do seu Deus, você acha que Deus estava interessado em arrancar o último prato de comida de uma viúva com o filho dela? Sinceramente, conhecendo o caráter de Deus, quem Deus é? A mulher, numa situação difícil, o profeta fala assim: faz primeiro para mim. Ou seja, sabe lá quanto que ia sobrar para ela, para o filho. O que Deus estava querendo? Deus não estava querendo tirar a última refeição, Ele estava querendo tirar o medo de não ter mais. Ele queria tirar o medo e falar assim: ó, confia em mim. Por isso que antes dela fazer, ele falou assim: ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. A farinha da panela não acaba. O azeite do jarro não acaba, até o dia que o Senhor mudar a sorte dessa nação, enviar chuva, e você vai ter condições. Deus quer tirar o nosso apego, irmão. E aqui de repente você está falando assim: o pastor está falando de dinheiro. Pode ser o que te prende. Se é o dinheiro, veste a carapuça. O medo de faltar, o medo de não ter. Ué, mas quem está cuidando de você? Com quem que você está andando, irmão? Uma vez eu vi o apóstolo Luiz Hermínio falar assim, o pessoal falou para ele, falou: pastor, na época ele ainda não tinha casa própria. Ele falou: você está com 50 e poucos anos, só está trabalhando na obra, não tem casa própria, gasta dinheiro para ir pregar lá, para ir pregar não sei aonde, tal. O senhor não fica com medo lá no futuro? Porque hoje o senhor está bem, mas e amanhã? Se o senhor não fizer uma reserva, se o senhor não fizer isso? E ele deu uma resposta, e eu estava naquele culto, irmão, eu arrepiei do pé até a cabeça. Ele falou assim: se chegar no final da vida, e eu ficar numa situação difícil, eu mendigando, não foi a Deus que eu servi. Olha o nível de confiança, irmão. O nível de convicção, de entrega, de desprendimento. O que te prende é um relacionamento abusivo. Irmão, já conversei com pessoas que literalmente apanhavam, não conseguia largar da pessoa. Ô, irmão, eu acredito que Deus muda, que Deus transforma. Mas, meu, agressão é caso de polícia, já não é nem caso da igreja. Preso em traumas, preso no dinheiro, preso numa posição. Teve um pastor um dia que me procurou e falou assim: eu tenho muita vontade de ficar nessa igreja, eu amei essa igreja, mas é que eu tenho um cargo lá, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho... Aí eu já entendi. Era como se ele estivesse falando assim para mim: ó, se você não me der o mesmo... Eu falei: irmão, aqui é isso aí que você está vendo. É todo mundo voluntário, todo mundo servo. O título, sem problema. Você tinha lá, mantém aqui, mas... Quantos estão entendendo? De repente, Deus tinha algo com ele aqui. Tinha um projeto. Mas a confiança estava na onde? Já teve gente que saiu daqui para procurar namorado e namorada fora. Ah, porque essa igreja não tem muito homem, não tem muita mulher, assim, assim, assado. Eu conheço um irmão que ficou aqui e orou, e falou assim: Senhor, se o Senhor tiver que trazer, o Senhor vai trazer na igreja. Vocês conhecem quem é? Começa com Samu e termina com El.
Deus trouxe lá casou, cumpriu o propósito, foi embora, está feliz, está tudo bem. Mas confiou, a confiança dele estava onde? Por isso que eu falo a diferença de confiar e crer. Ah, eu creio. Você crê mesmo, irmão? Será? Será que se o negócio apertar, se arrochar mesmo, você crê? Deus não queria tirar o último prato de comida. Deus queria falar assim, confia em mim, porque a farinha é da panela. Oh, glória a Deus! O último exemplo eu não vou nem citar os versículos, tá? Depois você fica de lição de casa aí para você ler a Bíblia. Gênesis 12, 13, 21 e 22 vai falar de Abraão. Vai falar do que Abraão teve que se desprender para andar com Deus. E à medida que ele desprendia, ele crescia, ele conquistava. Primeira coisa que ele teve que desprender, irmão, da terra. Deus falou para ele, ó, sai da tua... Já começou assim a conversa. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Aí ele abandona a terra, a família, sai fora. Depois você conhece a história. Ele leva Ló junto, que não era para levar. Deus falou assim, sai da parentela. Ele vai lá e leva Ló. Tudo bem, dava para entender. Era filho do irmão que havia morrido. De repente Ló se apegou ao tio e beleza. Caminhando, chega uma hora que Deus fala assim, ó, você vai ter que se desprender. Aí toca, ele deixa Ló. E o que ele faz? Olha o nível da confiança dele. Olha lá, escolhe aí o que você quiser, o que sobrar é meu. Ele não falou, não, calma aí, eu sou mais velho, meu rebanho é maior, deixa eu escolher. Não. Ele falou assim, escolhe o que sobrar é meu. Desprendimento. O que Deus faz com ele na sequência? Logo que Ló se aparta, Deus fala com ele, aonde os seus olhos alcançar, é tudo seu. Inclusive aonde o seu sobrinho escolheu. Por causa do desprendimento. Por isso que era o pai da fé. Depois de abandonar Ló, ele teve que abandonar Ismael. Não teve? O filho que não era da promessa. Sara tentou dar um jeito lá com Agar. Teve Ismael. Abraão concordou. Passou um tempo, Deus fala assim, ó, manda o menino e a mulher embora. Porque não é essa a promessa que eu tenho com você. Teve que se desprender novamente. E por último, embora não tenha finalizado, ele teve que se desprender de Isaac. Subiu no monte, você conhece a história. Deus pediu o filho, queria ver onde estava o coração dele. O nível de desprendimento, o que esse homem desprendeu a vida inteira, foi o que ele conquistou no Senhor. Quando ele, eu até anotei aqui, quando ele desprendeu da terra, ganhou uma terra. Quando ele desprendeu de Ló, era para não permitir que um relacionamento impedisse o que Deus faria. Quando ele se desprende de Ismael, era para cumprir a promessa que não seria do seu jeito, porque Ismael foi uma promessa que veio do jeito de Abraão. Deus falou, não vai ser do seu jeito. Desprende do seu jeito, porque eu tenho o meu. É como se ele tivesse deixado a vontade dele de lado para aceitar a vontade de Deus. E por último, quando ele desprende de Isaac, é para provar que amava mais o Deus da promessa do que a própria promessa. Abraão foi conquistando à medida que ia desprendendo. As coisas do reino é tudo ao contrário, irmão. Agora, a grande pergunta para nós hoje, talvez não seja o que você quer conquistar. Talvez seja o que você precisa soltar. O que ainda te prende? O que você precisa soltar? Lembra que eu falei de Hebreus 12, o peso? O que está pesando a sua vida? O que você ainda precisa soltar para que você possa andar mais alto? Porque não é apenas o pecado, irmão.
ele fala do peso e do pecado, que é duas coisas que paralisam, que deixa a gente vagaroso. O pecado a gente sabe como é que é. Agora e o peso? O peso a gente carrega se a gente quiser, irmão. Tem peso que já não era mais para você estar carregando, ó. A gente escolhe carregar o peso, cara. É a gente que escolhe. Às vezes você fala assim, poxa, eu queria ter mais tempo para Deus. Mas se você não soltar nada, você não vai arrumar esse tempo. Eu queria ir mais fundo com Deus, ser mais íntimo de Deus, buscar mais a vontade de Deus. Tá, e se ele fizer que nem fez com o jovem rico? Falava exatamente para você o que você tem que deixar. Você vai deixar? É sobre isso. E eu estava orando essa semana e falando assim, Deus, eu queria tanto romper em algumas áreas. E eu sei que a igreja também precisa romper nisso. Só que eu não estou encontrando uma forma, nem minha, e nem da igreja, caminhar nesse lugar. E aí ele me trouxe essa mensagem. Se livra do peso. Se a gente se livrar do peso, irmão, eu li uma matéria uns meses atrás, diz que para cada quilo que a gente engorda, é 4 quilos para o joelho. Então se você engordar 10 quilos acima do seu peso ideal, é 40 quilos em cima do seu joelho. Já imaginou como é que fica a mobilidade? Ah, mas pastor, eu engordei 10 quilos, continuo andando, continuo. Mas o esforço que o seu corpo tem que fazer é muito grande. Entende? Já não é... Eu não estou querendo ofender ninguém, eu estou no sobrepeso também. Mas eu já estou fazendo alguma coisa a respeito. O Senhor já virou uma chavinha na minha mente. Eu falei, não, cara. Não posso ficar do jeito que está. Eu não vou virar o ano do jeito que eu estou. Eu fiz uma promessa para mim, ainda que ao meu redor não mude nada, eu vou mudar. Alguma coisa, a pessoa fala, nossa, o pastor mudou. Nem que for eu vou mudar. Então eu estou te dando um conselho de amigo. Solta o peso. E o pecado também. Cara, tem pecados que a gente comete que não era para cometer mais. Não era. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Eu já falei sobre esse texto. Ele tem dupla referência. O ser perfeito é, naquilo que eu alcancei maturidade, eu não erro mais. Naquilo que eu alcancei maturidade, eu não erro mais. Eu mentia. Consegui parar de mentir. Eu não posso voltar nesse lugar, porque senão cumpre-se aquele outro texto. Assim como o cão volta no próprio vômito, é o tolo. Se eu já venci, é diferente se eu estou a vencer. Estou lutando, ainda não consegui, pastor, mas eu estou lutando. Eu luto todo dia, amém. Não tem problema, luta mesmo. Uma hora você vai conseguir. Põe Jesus à frente, não para de lutar. Mas se venceu, corta a cabeça fora. Pega a espada do Golias, corta a cabeça dele fora. Corta o governo dele sobre a sua vida. Seja perfeito naquilo que você já é maduro. Amém? Então a pergunta é, o que eu preciso soltar? O que eu preciso me desprender? E às vezes você precisa se desprender do seu modo de pensar. Às vezes você ergueu um bezerro de ouro lá, ele está aqui na sua mente. O Juscelio falou algo na terça-feira lá na Cauã. Falou algo poderoso. Ele falou assim, que toda vez que Deus te dá recurso para você construir o tabernáculo, e você não constrói o tabernáculo, você vai gastar com um bezerro de ouro. Você vai enfiar em outro lugar. Porque o recurso que Deus deu para eles saírem do Egito
Era para na hora que Deus falasse assim, ó, quem que se voluntaria? Lembra? Lá em, acho que Êxodo 32 vai falar assim, ó, pega as ofertas dos voluntários que vai construir um tabernáculo. Mas o povo investiu tudo no bezerro de ouro. Deus deu riqueza com propósito. E eu não estou falando de você pegar seu dinheiro e dar todo na igreja, não é isso não. Deus tem um propósito para o dinheiro que chega na sua mão. E se você não constrói o tabernáculo que Ele quer para Ele habitar no meio seu, porque qual que era o propósito do tabernáculo? Olha, Deus deu dinheiro para eles construírem algo para Deus vir habitar no meio deles. Ou seja, Deus deu dinheiro para, falou assim, ó, eu vou pagar para vocês manter a minha presença. E aí o povo, faz um Deus aí para mim, Arão. Pum, bezerro de ouro. Então cada vez que o Senhor colocar um recurso, seja ele material, espiritual, emocional, físico, qualquer recurso que a gente receba, se não for para o propósito, a gente vai estar erguendo um bezerro de ouro. Então isso é muito importante. E aí só quem é desprendido pode fazer isso. Se não tiver desprendimento, não funciona. Glória a Deus. Conclusão, e eu termino. Ainda está no horário, aleluia. Cristo é mais do que suficiente. Filipenses capítulo 3 e o verso 7 diz assim: Filipenses 3:7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo se desprendeu, irmão. Se desprendeu do sinédrio. Eu não sei se ele tinha esposa ou não. Se tinha, se desprendeu. Se desprendeu de tudo, porque quando ele conheceu a Cristo, as outras coisas perderam valor, e ele se desprendeu de tudo que poderia deixar ele vagaroso na corrida, e ficou leve porque ele descobriu que tinha um ganho inestimável em ganhar a Cristo. Para ele, Cristo era um ganho, e o resto era perda. Por isso que ele falou assim: eu considero as outras coisas menos do que lixo. O que a gente faz com lixo? Você quer lixo na sua casa? Você não vê a hora de pôr para o lixeiro levar, assim ou não? Ele está falando assim: todo o resto, para mim, porque o meu ganho inestimável é ganhar o meu Senhor. Desprendimento. Porque quem é desprendido, irmão, o senhor pode falar assim: muda para Minas Gerais. Você, beleza, você está desprendido. Ainda que o imóvel seja seu, você põe para alugar, aluga outro lá, vende, você se dá um jeito. Muda. Quem é desprendido, nada trava o cara. Agora, quem é preso, lembra do grande banquete? O rei falou assim: ó, desce e chama o povo. Eu quero minha casa cheia, meu filho vai casar. Nós vai fazer um festão. Chegou num cara: sabe o que é? Eu acabei de casar. Acabei de casar, não vai dar para ir. Estava preso aonde? Casamento. O outro: eu comprei uma junta de bois. Estava preso aonde? Nos negócios. E assim a gente vai dando desculpa para Deus. E vem na igreja quinta, sábado, domingo, terça, sexta, sei lá quando. A gente vem e acha que está numa boa. Quando Deus está esperando o desprendimento para Ele poder fazer o que Ele quer com a gente. E é uma vergonha a gente não se desprender, porque nós somos servos comprados pelo sangue. Se Ele te comprou, sua vida não é mais sua. Só que você vem na igreja quando você quer. Você serve quando você quer, do jeito que você quer. Você oferta quando você quer. Você obedece quando você quer. Deus não aguenta mais isso aí. Irmão, hoje eu senti a glória dele aqui.
sentir um peso de glória. E eu sei que Ele, não é por causa dessa palavra, eu sei que Ele vai nos chacoalhar por dentro. A gente vai embora e não vai conseguir dormir, a gente vai ficar pensando nisso. Isso vai roubar o nosso pensamento, até que a gente comece a aprender. Isso vai roubar, e não estou amaldiçoando não. É o Espírito que está falando. Isso vai mexer com a nossa mente, vai mexer com o nosso interior. Tipo assim, ó, a gente vai fazer algo a respeito. Isso é a coisa mais importante, irmão. O resto é resto. O resto é resto. Deus quer desprendimento. A gente não pediu para Ele derramar um vinho novo. Ele precisa de odres novos, que aguentem a expansão do que Ele quer fazer, a atualização do que Ele deseja fazer. Não como eu quero ou imagino, mas como Ele deseja. Irmão, irmã, Deus quer fazer coisas tão tremendas. Eu estava com saudade disso que aconteceu hoje. De verdade, dele vir e bagunçar o nosso culto. Bagunçar a nossa liturgia, a nossa, sei lá o quê. Mas para isso nós precisamos estar desprendidos. Eu quero que você fique de pé, vamos orar por isso. Amém. Irmão, antes de orar, o Senhor me deu uma direção. Eu queria que você que está preso em alguma coisa, você tenha noção que você está preso, mas você gostaria muito de se ver livre, mas não consegue, seja em qualquer área. Eu queria que você viesse aqui, eu queria orar por você, para que daí livre do peso, nós orássemos, para que o Senhor pudesse trazer esse desprendimento. Por favor, se você recebeu no Espírito, Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda.